Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu quero lembrar vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo, que tem mais de 1000 vídeos disponíveis já, gravados sobre os mais diversos assuntos relativos à filosofia, espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência e, enfim, sobre o ego, sobre a mente. E não esqueçam de dar uma olhada de vez em quando ali na playlist, para ver se tem algo do seu interesse. E também é importante lembrar que eu preciso da contribuição de vocês, pode ser um valor mínimo, tenho falado isso, No final de cada vídeo sempre deixo gravado, mas a maioria das pessoas não sabe realmente a importância de uma doação de R$10, R$5, R$20, valores que não vão abalar a sua vida financeira, mas que vão auxiliar em muito na manutenção desses trabalhos. Para quem não sabe, eu me dedico integralmente a esse trabalho, tanto no canal quanto nas redes sociais. Há todo um trabalho a ser feito que consome várias horas ao longo do dia. Praticamente a gravação dos vídeos, como eu faço aqui diariamente, todas as manhãs, para falar com vocês, é a parte que consome menos tempo, Um vídeo dura 25 minutos, mais ou menos, então a gravação de vídeo é a parte menor de todo esse trabalho. O restante do trabalho vem depois. Então, para você que gosta, e tem condições de auxiliar, eu peço encarecidamente que você esteja auxiliando aí, através, tem um número de conta sempre disponível na descrição logo abaixo, é só você dar uma olhadinha, se você puder, se você quiser, é claro. É sempre bom lembrar. O assunto de hoje que me ocorreu, porque algumas pessoas têm insistido nessa tecla e eu entendo, eu compreendo, o quanto é difícil a gente ver o tal novo ciclo, a tal nova era, que todo mundo fala aí na volta, pelo menos as pessoas um pouco esclarecidas já estão percebendo que a nova era já está aí. E por que é que a grande maioria não vê? Jesus fez um comentário, não importa aqui o ensinamento todo, o que importa aqui é um ponto, como em praticamente todos os ensinamentos dele, eu estou falando aqui do mestre, sempre esclareço em cada vídeo que eu estou falando da pessoa, do mestre espiritual de alta envergadura que pisou nesse planeta. Não estou falando do mito religioso criado pelo cristianismo, não é disso que eu estou falando, não estou falando da ideia que foi criada em torno desse ser. Estou falando dos seus ensinamentos, e quem aprende, quem consegue adquirir uma consciência mais ampla, consegue compreender realmente a magnitude dos seus ensinamentos, tirando todo o contexto religioso, tirando todo o contexto moral que é colocado em cima desses ensinamentos. E essa é uma das razões pelas quais a gente não vê a nova era colocada diante de nós, que é a mesma razão que a gente não compreende os ensinamentos desse mestre, Jesus. São os condicionamentos. Então ele disse: quem tem olhos de ver e quem tem ouvidos de ouvir consegue perceber. Não foi bem com essas palavras, mas não importa, eu quero colocar isso dentro do contexto daquilo que eu quero dizer. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? Então, como eu disse, nós não vemos e não ouvimos a verdade, a realidade que está diante de nós e que sempre esteve bem aqui. É uma coisa bem interessante, eu vou usar um exemplo. A Terra sempre girou em torno do Sol. Sempre. Quem é que não via isso? A humanidade
até o final da Idade Média, não via isso por causa dos seus condicionamentos. A religião vigente, no caso, né, o cristianismo, colocou a Terra como centro do universo e todos os corpos celestes girando em torno da Terra, né? E divulgou isso, ensinou isso ao longo de algumas centenas de anos, né? Estava errado, nós sabemos hoje que estava errado, porém o funcionamento sempre foi igual, sempre esteve ali, funcionando do mesmo jeito. Então, é assim com a verdade, é assim com a realidade. Ela está acontecendo sempre e sempre tem acontecido ao longo do sempre, ao longo da eternidade. Então, nós é que não a vemos, a verdade, a realidade, ou o que chamamos de Deus, ou a felicidade, ou a plenitude, a realização, está tudo aí diante de nós. Nós é que não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, por causa dos nossos condicionamentos. Tem uma palavra que me chama muito a atenção, essa palavra já começou a me incomodar há muitos anos, eu vou dizer para vocês assim, talvez uns 20 anos já que essa palavra começou a me incomodar, que é a palavra mas. É uma palavra capciosa, é uma palavra muito mal empregada o tempo todo. Antes de colocar essa palavra no seu pensamento, é preferível não usá-la, porque ela funciona como uma barreira. É preferível, aliás, isso faz parte também do novo ciclo já, isso faz parte da nossa era, da nova era, a mudança total também na compreensão das palavras. Não uma compreensão acadêmica. Claro que o mas tem a sua utilidade, o entretanto, o porém, contudo. O mas significa oposição. Quando a gente fala mas, significa que logo em seguida vamos fazer uma oposição ao que está sendo ensinado, ao que está sendo dito. E antes mesmo de compreender profundamente o mas, principalmente com relação aos ensinamentos espirituais, ele funciona, como eu disse, como uma barreira. Porque antes mesmo de nós buscarmos uma compreensão profunda e assumirmos com humildade que não compreendemos o que está sendo ensinado, porque isso já, se nós tivermos humildade para assumirmos que não sabemos algo que está sendo ensinado, que não compreendemos a profundidade de algo, já é uma porta escancarada para que a compreensão chegue. Mas, quando nós usamos o mas de forma fútil, nós já criamos uma barreira na compreensão. Então, muita parcimônia, muito cuidado, muita compreensão no uso das palavras de oposição. Mas, entretanto, porém, contudo, deixa a sua mente um pouco mais livre e mais flexível e use. O mas é o mais comum de todos eles, né? Então, antes de deixar a sua mente criar essa barreira na compreensão, deixa as portas abertas, dá um tempo. Tem muita coisa boa rolando por aí. Eu digo nas redes sociais principalmente, muitos posts, como nunca se viu antes. Está se falando como nunca se falou antes sobre os mais diversos assuntos. É óbvio que nem tudo é verdade, nem tudo tem muita coisa que é escrita apenas para atender gostos, mas é disso que se trata o autoconhecimento,
né? É justamente eu determinar para mim mesmo, né? Você determinar para si mesmo o que é gosto, porque o seu gosto vai sempre te levar a preencher aquilo que você gosta. Você vai buscar preencher aquilo que você gosta. Então, se você percebe isso, tá, mas eu estou aceitando isso simplesmente porque eu gosto, porque está dentro daquilo que eu acredito, né? Ou eu estou realmente em busca da verdade, porque a verdade nem sempre ela condiz com aquilo que a gente acredita. Na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes ela não preenche aquilo que a gente acredita. E então a verdade fundamental por trás dessa dificuldade de visualizar o que já está aí primordialmente tem a ver com a nossa resistência, porque a gente se apega ao velho. Como que você vai ver o novo se você está apegado ao velho? Mentalmente apegado, com seus hábitos, com seu apego às tradições, com seu apego cultural, a forma antiga de ver as coisas, e aí pode-se dizer de ver as coisas negativamente, né? Nós estamos saindo de uma era de negatividade total, de uma era de escuridão para entrar numa era de claridade, de clareza, de compreensão, de entendimento real e profundo das leis existenciais. Mas se você está apegado ao velho padrão de compreender as coisas, ou melhor, de não compreender, né, o velho padrão incutido, né, embutido dentro das nossas cabeças, como é que com esse apego é impossível você ver? Você não tem olhos de ver ainda e não tem ouvidos de ouvir, porque sempre tem um mas eu não aprendi assim. Mas e se for assim? Mas e se for assado? Então, o mas, claro que tem aqui, eu não estou dizendo que não se use, eu estou dizendo que se use com parcimônia, com sabedoria, e eu estou falando até certo ponto metaforicamente, né? Para que para você ver a nova realidade, ou melhor, nem é nova realidade, é a nova maneira de ver, né? A realidade sempre esteve aí. Uma realidade muito mais fantástica do que qualquer fantasia, do que qualquer ficção que você já tenha assistido em filme ou ouvido na sua vida. A verdade é muito mais maravilhosa do que tudo aquilo que você tem visto escrito ou assistido em filmes por aí. A mente concreta costuma resistir muito a isso. Mas por que você dá tanta importância para a mente concreta? Por que você dá tanta importância para a chamada racionalidade? E é interessante como na nossa idade, nessa era contemporânea, essa tal racionalidade é supervalorizada. Porque a pessoa que consegue ver um mundo diferente, como foi o fato mesmo de Jesus, como foi o fato de Sócrates e tantos outros, ganham um mínimo de atenção, ganham um mínimo de validade, são inclusive chamados de loucos, porque eles penetram eles avançam além do véu da ignorância, além do véu de Maia. Eles conseguem ver a verdade, a realidade que está diante deles e que ninguém mais consegue. E justamente como quem não consegue ver, né, como quem está obscurecido pela ignorância é maioria, essas pessoas são ou taxadas como loucas ou invalidadas pelo sistema, pela sociedade, ou são simplesmente mortas e postas de lado. E quando é justamente o contrário, a realidade da nova era já está visível para aqueles que estão despertos, para aqueles que, metaforicamente falando, conseguiram abrir os olhos para ver. Não é uma questão, não vamos mistificar e nem mitificar isso, aquela coisa de abrir terceiro olho e tal.
Tudo isso são figuras de linguagem para uma coisa bem simples. É o autoconhecimento que vai te levar a compreender. Não precisa achar que tem que entrar numa escola de meditação, não é isso, não se trata disso. Você tem que se tornar meditativo, você tem que buscar o autoconhecimento, você tem que buscar com todas as suas forças a compreensão de si mesmo para conseguir então ver e ouvir o que está aí. Porém, com os seus condicionamentos, você escolhe sempre voltar os seus olhos para a feiura, voltar os seus olhos para a violência, voltar os seus olhos para o medo, por causa do condicionamento milenar já. Voltar os seus olhos para a cultura, voltar os seus olhos para as tradições, sempre aguardando a nova data comemorativa. A vida é uma celebração. Não há necessidade de datas comemorativas. A vida é uma celebração e se hoje você está vivendo, celebre, pura e simplesmente assim. Não há necessidade de datas programadas, não há necessidade de compras, de presentes, de gastos, não há necessidade de consumismo, nada disso. A realidade é totalmente diferente disso. E você só não vê por causa desses condicionamentos. Então os condicionamentos dentro de você mesmo que você tem que conhecer para poder enxergar essa realidade. Quando você enxergar, como eu ia dizendo, não há necessidade nenhuma de mistificar nem mitificar isso. Trata-se apenas de autoconhecimento mesmo. Quanto mais você conhece a si mesmo, os mecanismos da sua mente, que a sua mente usa para bloquear, para impedir que a verdade chegue até você, que você veja essa verdade, mais você vai ver a verdade, mais você vai ouvir a verdade, sentir a verdade, perceber a verdade, como tenho dito, que a verdade é perceptível. É a percepção que nos leva a ver, figurativamente falando, entre aspas, né, a verdade, a realidade que está aí. E a realidade não é violência, não é fome, não é miséria. Esse é um aspecto que é mostrado diariamente para nós, principalmente nos últimos 100 e poucos anos aí, com o advento da televisão, com o advento do rádio, das redes sociais. Somente um lado da existência é mostrado, mas também na medida em que você abrange maiores porções de consciência, você compreende também que a feiura, a pobreza, toda essa miséria que você vê, a violência, fazem parte também da realidade. Não por muito tempo, porque isso ainda é resquício do velho ciclo. Aos poucos, quanto mais consciência, quanto maior o número de pessoas conscientes, quanto maior a massa crítica, né, de pessoas conscientes existir nesse nosso planeta, menos fome, menos miséria, menos violência. Então você não se preocupe com aqueles que estão dormindo. Preocupe-se em manter-se acordado, manter-se desperto. Veja, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos também, na descrição logo abaixo, se tem algum que te interessa. E contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!